Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui as nossas aulas. Sim, você está assistindo essa aula depois da aula anterior a essa, que ainda é com essa camiseta, que é o mesmo conteúdo. Eu, professor Dalton, caderno na mão, local confortável, faça as anotações do vídeo, não do texto. Cuidado, tô de olho. Cabeçalho, todas aquelas informações que eu tenho direito também. Vamos lá, dando sequência. Aqui a gente já vai falar dos primeiros povos. Até então a gente estava falando das características gerais aí dos povos da Mesopotâmia. Aqui a gente vai falar dos primeiros povos. Sumérios e acadianos vão ser esses povos que vão habitar essa região aqui da Mesopotâmia. Os sumérios vão chegar aqui cerca de 3.000 anos antes de Cristo. A gente está no ano de 2020, então você soma esses 3.000 mais 2020 anos. 5.000 anos atrás aproximadamente. Eles foram os responsáveis pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme que a gente falou na aula passada. Então, você pode atribuir lá. Sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. A primeira forma de escrita que se tem notícia na humanidade. Foi uma contribuição dos povos da Mesopotâmia, mais especificamente sumérios. Aqui a gente já tem a questão das obras hídricas. Eles vão construir os primeiros canais de irrigação, vai construir o sistema de navegação, represa, dique. Por que isso é importante? Imagina você que você mora numa região quase que desértica. Se você tem um rio e você consegue desviar parte da água do rio para fazer uma plantação, você pode viver em qualquer lugar. Isso é importante. Então, eles vão começar com esses sistemas aí de irrigação, de navegação e outras características mais que a gente já citou em aulas passadas. Vão ser responsáveis também por criar aqui esses carros movidos a roda. O que é o carro movido a roda? É uma carroça. Olha que bacana. O homem não tinha até então uma tecnologia que permitisse transportar coisas muito pesadas por longas distâncias. E ele vai construir uma carroça, que para a gente hoje é algo muito simples, mas naquela época era uma tecnologia, meu Deus, maravilhosa. Aqui a gente tem uma estátua de Gudea, que vai ser o governador de Lagar, uma dessas primeiras cidades que vão surgir na Mesopotâmia, que é uma das belas peças da escultura sumeriana e de toda a arte mesopotâmica. Ela está no Museu do Louvre, em Paris, que é um dos museus mais importantes do mundo, é o museu mais importante do mundo, onde tem, por exemplo, a Mona Lisa, o David Michelangelo e várias outras peças artísticas mega famosas. Vocês podem pesquisar a respeito. Aqui, um pouquinho da forma da escrita cuneiforme. Como eu falei para vocês, ela era feita numa placa de argila, depois era colocada para secar. Aqui a gente fala especificamente dessa escrita cuneiforme, o nome é esse. Tábua sumeriana de terracota, trata-se de um registro doméstico, meu mouse aqui, de uma casa, um registro doméstico de uma casa e dos escravos que nela trabalhavam. Aqui as informações são bem simples, elas com muito tempo, de pesquisa e tudo mais, foram chegando assim a aproximadamente uma tradução literal do que estava escrito, não 100%, mas bem aproximado. Aqui um pouquinho das cidades que vão surgir. Todos esses pontos vermelhos que vocês estão vendo são cidades. A cidade de Lagash, a cidade de... Cadê aqui? Eu perdi o nome, gente. Uruca, Ur, Eridu, foram as primeiras cidades que vão surgir aí dos povos sumérios. E aí ele diz, por volta do final do quarto milênio antes de Cristo, a Suméria foi dividida por cidades-estados independentes. Cada cidade dessa tem o seu próprio governante, suas próprias regras, suas próprias formas de resolver as coisas, economia, cultura e tal, as quais foram delimitadas por canais e muros de pedra, ou seja, essas cidades começaram a se proteger. Cada cidade era centrada em um templo dedicado a um deus ou deusa, patrono particular da cidade, governado por um sacerdote. Novamente, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e cada cidade dessa vai ter um deus protetor. Como eu disse, cidades principais aqui, as mais antigas, cidade de Ur, Nippur e Lagash. Cidades aí com mais de 5.000 anos. Período acadiano. Falamos dos sumérios, agora vamos falar dos acadianos. De 2.400 a 2.250 a.C., ou seja, 4.400 anos atrás mais ou menos. As cidades e estados sumerianas viviam constantemente em guerra pela supremacia da região.
Obviamente, como não são todas as terras que são terras férteis, são terras boas para se viver, existia um conflito entre os povos, conflito de interesses, e esses povos acabavam lutando para tomar as terras que pertenciam a outros povos. Os acadianos, povo de origem semita que ocupava a região central da Mesopotâmia. Eles vão estar localizados mais ao centro da Mesopotâmia, não tão ao norte, não tão ao sul. Aqui nós vamos ter o primeiro rei acadiano, que vai ser Sargão I. Ele unificou politicamente o centro e o sul da Mesopotâmia, dominando os sumerianos. Como os sumérios viviam em guerra, um outro rei vai surgir, um outro povo vai surgir, nesse caso os acadianos, e ele vai se aproveitar dessa situação para vencer esses povos e unificar as terras. Aqui um pouquinho mais falando sobre Sargão, né? Sargão I, um busto, né? Mostrando quem seria essa figura de Sargão e tudo mais. E aqui a gente já mostra um pouco da cultura do povo com relação à arte, a criar um busto, né, já de metal, ou seja, tem todo um conhecimento do artesanato aí desses povos. Agora eu vou pular alguns slides, eu vou para o 38, que aqui eu já vou falar sobre os babilônicos, né? Em 1900 a.C., os sumérios e acadianos foram dominados pelos amoritas. Então vamos lá. Eu tinha sumérios há 5.000 anos atrás. Depois os acadianos tomaram parte da região, né, 4.400 anos atrás. Depois eles foram dominados pelos amoritas, que a gente vai chamar aí de babilônicos, mais ou menos aí 3.900 anos atrás. Estabeleceram sua capital na cidade da Babilônia, fundaram o primeiro império da Babilônia. Você vai ouvir muito esse nome na Bíblia. A Bíblia vai falar sobre a Babilônia, vai falar como se fosse um lugar ruim, que tinha todos os tipos de pecado e tudo mais. Onde que a gente vai também falar sobre os babilônicos? A gente vai falar sobre os babilônicos relativos às 7 maravilhas da antiguidade, onde a gente vai falar sobre os jardins suspensos da Babilônia. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre eles. Dentro da Babilônia a gente vai ter um rei que vai ficar muito famoso, que vai ser Hammurabi. Hammurabi vai ficar famoso por criar o primeiro código de leis escritos. A partir do momento que os amoritas, os babilônicos, conquistam essa região, a gente vai ter aí esse governo de Hammurabi, que vai ser de 1792 a.C. a 1750, 42 anos de governo, e nele vai ser criado um código de leis. Anota isso. O primeiro código de leis escrito foi o código de Hammurabi. Está escrito aqui, ó, com H, não escreve errado não. Dentro do código de Hammurabi, a gente vai ter uma série de normas, né, de como viver, de como se portar. O código de Hammurabi ele se baseava na lei de Talião. O que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Qual que é esse conceito? Se você me cegar um olho, eu tenho o direito de te cegar um olho. É uma lei. Ah, mas isso é um absurdo, professor. Ele dizia o seguinte: se alguém te gerou um prejuízo, você tem o direito de gerar um prejuízo igual para essa pessoa. Então ela tem que pagar na mesma proporção. Vamos lá. O Código de Hammurabi, um dos códigos mais antigos de lei já encontrados, ele diz aqui, ó, um trechinho. Se um construtor edificou uma casa para um alium, né, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Aí você fala, professor, mas como assim? Eu construí a casa, a pessoa morreu, de quem é a culpa? A culpa é minha. Se ele morreu, eu tenho que pagar com algo que seja equivalente. O que é equivalente à vida dele? A minha. Então eu vou morrer. Como eu disse para vocês, a essência dele, né, está baseada na lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. E gerou um prejuízo, vou te gerar um prejuízo igual. Se você procurar aí o Código de Hammurabi, você vai ver um monte de leis que basicamente é isso. Me gerou um prejuízo, tem que pagar na mesma proporção. Aí aqui tem outros exemplos, né, do Código de Hammurabi. Só você pausar o vídeo aí que você vai conseguir ler. Porque eu vou ter que continuar, porque o conteúdo é extenso. Mas só dá uma pausa aí que você consegue ler. Aqui a gente vai falar sobre os assírios, para a gente fechar essa aula de hoje. Os assírios eram um povo extremamente violento, um povo que tinha prazer na guerra. E eles eram exímios, né,
cavaleiros, e enquanto eles eram cavaleiros, eles também eram exímios arqueiros. Então a gente vai ver muitas representações de assírios montados nos seus cavalos e usando arco e flecha. Ou seja, um povo que gostava de guerra mesmo. Conhecidos pela violência militar. Um soberano assírio chamado Salmanasar I levou como escravos cerca de 14 mil soldados inimigos derrotados, porém, para assegurar-se de que seriam dóceis, tratou de cegá-los. Você ouviu isso que eu acabei de ler? Você leu comigo? Ele conquistou um povo, né, venceu uma guerra e tinha 14 mil escravos. Eram soldados inimigos. Como evitar que essas pessoas me gerem algum problema? Pronto, vou cegar todos eles. Sim, olha o nível que o cara era ruim. Vamos lá. Ferozes guerreiros usavam sua grande força militar para expandir seu império. Como eu disse, os assírios gostavam da guerra, eles tinham prazer na guerra e eles faziam disso para conquistar outros povos, e quando eles conquistavam eram extremamente violentos. Então, assim, muita gente tinha medo dos assírios e acabavam fugindo da região por conta deles. Assurbanipal, período de maior glória e prosperidade, um dos governantes aqui que conseguiu fazer com que os povos assírios se desenvolvessem ainda mais. Temos a construção da biblioteca de Nínive, né? Aqui a gente já tem a questão cultural, a questão de buscar conhecimento como algo importante para esses povos. Aqui a gente já vai ter a segunda fase do Império Babilônico, né? Com os caldeus, que vai ser um período onde os assírios vão se enfraquecer e os caldeus vão conseguir, no caso os babilônicos, vão conseguir retomar essas terras e vão erguer aí o segundo Império Babilônico, esse já com o rei Nabucodonosor. Esse nome aqui, para quem é mais velho como eu, ele está ligado a outra questão que é o filme Matrix, que eles vão falar de uma nave chamada Nabucodonosor. Mas por que esse cara vai ficar tão famoso? Ele vai reconstruir o segundo Império Babilônico e ele é responsável pela construção de uma das 7 maravilhas da Antiguidade. Se você pesquisar aí sobre as 7 maravilhas da Antiguidade, você vai ler sobre os jardins suspensos da Babilônia. E ele fez esse jardim para a sua esposa. A sua esposa vivia numa região que tinha muitas árvores, uma região muito bonita. E quando ela se mudou com seu marido para essa região aí da Babilônia, era uma região de deserto. E ela ficou muito triste. E por ela ter ficado muito triste, ele resolveu criar um jardim para ela. Só que era um jardim tão gigantesco, tão poderoso para sua época, que ele vai ser considerado uma das maravilhas da antiguidade. Moral, hein? E também, se você procurar, vai ter falando sobre essa parte da Babilônia lá na Bíblia, contando a história de Daniel, que ele vai ser capturado, que ele vai ficar na cova com os leões, toda aquela história que você que conhece a Bíblia já leu também. Cadê? Tá, que é a questão da Torre de Babel, que também está ligada ao Império Babilônico, que a gente falou lá no começo. Mas aqui os jardins suspensos da Babilônia. A ideia é que era uma construção gigantesca, com árvores muito grandes, colocadas assim dentro de colunas, que existia um sistema de irrigação que levava a água para a parte mais alta desse jardim. Era algo gigantesco. Se vocês procurarem no YouTube documentários falando, eles vão ter vários desenhos de como seriam esses jardins. Aqui só um exemplo para vocês terem uma ideia de o que seria essa construção, de tão grande que ela é. Tinha todo um sistema para levar a água para a parte de cima. Cara, coisa assim que hoje, se você tentar construir isso, já seria difícil. Naquela época era algo quase impossível. Espero que você tenha gostado. Vou encerrar a aula aqui, né? As suas anotações devem ser enviadas no final da semana, tá? Você assistiu 3 aulas, eu quero a anotação das 3 aulas separadas, tá? Caprichado, letra maravilhosa e, obviamente, com todos os apontamentos que foram feitos aqui na aula. Até a próxima!